Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Oi, Rodrigo, oi, Cid. Vamos começar mais uma live. Estão me ouvindo bem? Hoje eu estou sem fone de ouvido. O tema da live hoje, oi, Bernardo. O tema da live é, olá a todos que entraram agora, Droc. É arte e psicanálise. Vamos interpretar hoje músicas de Legião Urbana com o tema suicídio, sintoma e fantasia versus decreção de suicídio. Já estou me sentindo em casa fazendo live e hoje mais ainda porque eu vou fazer com meu filho, Rodrigo Magalhães. Vou adicionar ele agora, ele já mandou aqui o pedido. Oi, Valéria. Oi. Oi, Rodrigo. Bem-vindo. Hoje Obrigado. vai ser uma live com o Édipo, né? Aqui tá eco? Não, tá funcionando normal. Ah, Pessoal, então, para as pessoas participarem também, que é o tema fundamental que seja a participação ao vivo, para tirar dúvidas, para trazer questionamentos, enfim. Que redundante, né? Dúvidas e questionamentos. Mas até para trazer você sugestões também. Esse avião que tem aí, vocês podem enviar via direct. Sim, pode você falar, achou, Rodrigo. você achou o que da camisa amarela? Em Tá referência com ao mês do suicídio. camisa azul. Quer me falar da Agora, camisa isso amarela? serve para mostrar também. Oi? Essa camisa Eu acho que amarela, não, sim. eu acho que não dá pra ver, é do Bob Esponja, pra poder tirar o peso desse mês, né? É o mês da campanha para a prevenção do suicídio, né? Agora, tem também alguns problemas ligados ao mês da campanha, porque é um caso muito delicado e tem, não sei se você chegou a ver, eu acho que sim, que trouxeram algumas crianças para poder falar sobre um tema tão pesado que até emitiram uma nota. Qual a sua visão sobre isso? Uhum. Você travou aqui, eu não sei se é a minha internet. Voltou. Sim, estou te ouvindo. É isso, qual a sua visão sobre trazer criança para um assunto tão complexo? Você está aqui hoje, você sendo meu filho maior de idade, você faz um processo de análise há anos, faz também um estudo em psicanálise, você sempre faz leitura, sempre estuda sobre o suicídio, porque para o suicídio ser debatido, até mesmo por profissionais da área de saúde, precisa ser estudado. Então, psicólogos que atendem pessoas com essa demanda precisam estudar o assunto profundamente, porque é um tema muito complexo e cada palavra pode mudar tudo. Então, hoje eu estou de azul, porque o suicídio precisa ser debatido o ano todo, em todas as cores, né? Infelizmente, isso acaba indo para o lado capitalista. E as pessoas começam a fazer uma coisa mercadológica. Até mesmo psicólogos clínicos acabam trazendo mais uma divulgação maior. É claro que é o nosso papel divulgar sobre a prevenção e sobre as intervenções possíveis de ser feitas e trazer a consciência para as pessoas. Só que muitos psicólogos acabam fazendo isso somente no mês de setembro. Isso precisa ser feito o ano todo, porque o processo de acompanhamento psicológico dura muito tempo. Então, a pessoa que está com qualquer queixa, com qualquer demanda, não pode ser um tratamento de apenas um mês, 2 meses. Sim. E também eu acho que expor criança, que provavelmente nem vai lembrar por conta da idade, a um assunto tão complexo Mas que será que algo fica pode. esquecido? Oi? Será que algo fica esquecido? Quando É você fala que isso. criança não vai lembrar, Ela não vai ficar no consciente, ela vai recalcar. E isso daí pode causar um monte de problema mais pra frente.
E Sim. então, uma campanha com o objetivo de ajudar e de tornar fofinho, pode mexer tanto com quem está assistindo, que pode se sentir endemonizado por aquela cena, pode se sentir culpado, ou pelas próprias crianças, que mais pra frente Uhum, podem desenvolver traumas e coisas do tipo. uhum. Eu fiquei pensando, quando as crianças começaram a falar o tamanho delas, como foi que elas foram orientadas quanto ao que estava sendo dito. Até porque o suicídio acontece também na infância e isso acaba sendo trazido como um acidente doméstico. Muitas vezes pode ser sim um acidente doméstico, mas outras vezes também pode ser o suicídio. Então é bem preocupante o que aconteceu e precisamos divulgar que isso não é permitido. Inclusive o NEPS, que é o Núcleo de Estudo sobre o Suicídio, fundado por Soraya Carvalho. Soraya Carvalho é coordenadora do CIAV, que fica no Roberto Santos, que trabalha com antiveneno. Então, todas as pessoas que precisam ir para um momento emergencial precisam ser levadas para lá. Ela estuda o suicídio há quase 30 anos. E ela emitiu uma nota, até publiquei no direct, no direct não, na minha página no No feed. Instagram, no feed, porque ela emitiu uma nota sobre a preocupação com essa questão de trazer o menor de idade nesse momento. E temas complicados, temas complexos, a criança precisa ser protegida, né? Está no Instituto da Criança e do Adolescente. Bem-vindos todos que entraram, Projanete, Camila, Oi. Vai cortar o todos, João, cabelo. né? Oi, Anjo, o cabelo Agora, roda, tá lindão. ó, Tá brilhando, tá lindo. como, como seria, o que que qual seria a abordagem a seguir a partir do momento que uma pessoa fala que quer se matar? O que que o psicólogo faz e como um psicólogo pode ajudar uma pessoa com pensamento suicida, né? Que tem a diferença. Você pode falar um pouquinho mais sobre? Sim, o caminho vai ser sempre a escuta. Para o próprio profissional, vai ser difícil ouvir muito do que está sendo dito, mas precisa ser escutado. Por isso que é importante que esse profissional esteja no processo de acompanhamento psicológico também, de supervisão e de estudo contínuo. Quando ele não sabe o que dizer diante do que o outro traz, a melhor coisa vai ser se calar. Então, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que trabalha com essa escuta, eles só escutam. Tanto é que não trabalham psicólogos com eles, porque o psicólogo vai fazer intervenção e ele só escuta. Então, só a escuta já é fundamental porque a pessoa vai trazer o imaginário e vai expressar através da linguagem, ela vai simbolizar o que ela está sentindo, e isso pode impedir o ato. E nós devemos lembrar que o suicídio precisa ser debatido porque no silêncio acontece. Então, isso me lembra até o governo, o nosso atual governo, né? O receio que nós temos de sermos aprisionados com a nossa fala. Imagina o que pode acontecer. Agora, nessa questão de que o suicídio precisa ser debatido e no silêncio ele cresce, como ele pode ser debatido? Do que precisamos falar para trazer uma elucidação sobre o tema e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de um acolhimento e de uma escuta. Que tem alguns profissionais de psicologia que não atendem, ou são todos os profissionais que atendem essa demanda? Então, isso precisa de uma equipe multidisciplinar, porque quem vai trabalhar, vai trabalhar no caso, no seu próprio processo, não é só por um profissional que ele vai procurar. Então, dependendo do caso, ele pode precisar de um psiquiatra, um educador físico, um nutricionista, pessoas que trabalham com terapia holística. Então, eles precisam buscar pelo seu próprio desejo, o que é que faz bem naquele momento. É claro que o cuidado com a saúde mental vai ser fundamental, vai ser sempre necessário. E aí, o que nós precisamos ter cuidado é nessa escuta, né? Por que eu disse que cada palavra pode ser perigosa? Porque às vezes uma pessoa está com pensamentos relacionados à morte e não é uma ideação suicida. Então, aquela palavra que eu vou emprestar para o outro pode ser muito perigosa. É o que na psicanálise nós chamamos de significante. Então, se alguém fala para mim, eu vou trazer exemplo. O primeiro paciente que eu tive, ele falou para mim, pensamentos. Ele falou assim: quando eu via um mosquito parecido com o da dengue, eu deixava de me morder. Porque se eu morresse por doença,
a dor seria menor. Já pensou se eu perguntasse para ele por que você quer se matar? Qual foi o momento que ele me disse que quer se matar? Então, eu vou precisar escutar. E eu vou precisar entender como ele se vê, como é que ele se imagina. Se fosse num filme, você estaria percebendo esse mosquito vir até você? Por que seria um mosquito? Até que ele possa desenvolver uma linguagem. Então, apenas uma palavra, apenas um questionamento socrático, que é repetir a palavra que ele diz, já vai trazer para ele um novo direcionamento. Agora, tem algumas coisas que também podem ser consideradas como suicídio. Por exemplo, essa questão de ser picado pelo mosquito, que pode levar à morte, ou a questão de alguém que usa drogas ou afins, não se alimenta corretamente, faz hábitos que sabe que vai levar à morte, mas Sim, é considerado suicídio, não é? Como é que funciona? seria uma forma mais inconsciente de suicídio, né? Se a pessoa vai ao médico e ela tem esteatose hepática, ou seja, ela tem gordura no fígado, digamos, de grau 1, 2, 3, enfim, o médico fala, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode se alimentar com gordura, evite fumar, e aí a pessoa começa a fazer isso tudo ou continua a fazer o que ela já estava fazendo. Então, é uma forma também de cometer o ato contra si, de acabar com a sua vida. Inclusive, Renato Russo fez isso. Vamos interpretar a música dele. Falamos duas músicas, né? E uma para finalizar. E ele tinha AIDS, parou de se alimentar, parou de tomar o coquetel, ele entrou no processo de depressão profundo, sem contar que ele já cortou o pulso antes, né, da doença, porque ele teve uma história muito difícil. E as pessoas acabam julgando quando a pessoa nasce numa família de classe média alta, quando ela, no senso comum se fala, foi um menino que cresceu com todas as vontades, só que ele cresceu sem saber lidar com a frustração, ele ficou paralítico por um tempo. Aquela música que ele escreveu, Clarice, ele fala sobre ele mesmo. Clarice foi uma música que eu trouxe no outro momento, quando eu fiz a live sobre automutilação. Quem quiser saber um pouco, é só assistir a que está gravada. Então, é, o Renato Russo, ele acabou emprestando os significantes dele e continua emprestando para muitas pessoas com suas músicas. Então, são aquelas palavras que são sopradas e que, de alguma forma, traduzem o que nós sentimos e nem sabemos dizer. Só quem vai te ver, Ô, bem-vindo. Bem-vindo oi, lá. Gabriel. Oi, Júnior. Oi, todo mundo que entrou e obrigado pelo biscoito, Gabriel. A arte ajuda a transformar a dor, deixar a dor mais leve, né? Porque Sim, ele escreveu exatamente. Leila. Hum. Júnior perguntou por que ele escreveu Leila. Creio que seja uma música do Legião, correto? É, Leila. Aí seria já outra live, né, Júnior? Outro tema aí. Aí já seria um tema sobre relacionamento. Boa ideia trazer ela. Ou em arte e É psicanálise, só, falar sobre inteligência emocional. Ou sobre só amizade. uma consideração aqui sobre o CVV. O correto é procurar um psicólogo, um profissional que possa te escutar corretamente, que saiba as intervenções certas, as palavras certas para se usar, até pelo tempo de formação e toda a experiência. O CVV, em sua maioria, não são pessoas formadas, elas estão lá para poder você ter o auxílio da escuta, mas eu acho, pelo menos na minha opinião, que seria como a última opção ou o que você tem na hora. O correto mesmo é procurar um profissional que vai saber agir corretamente com você, porque a galera do CVV mais escuta e às vezes precisamos de uma intervenção. E se a pessoa for dar algum conselho, pode ser um pouco problemático. Então, o correto é isso. E provavelmente todos os psicólogos que você for falar e que puderem te atender vão atender, porque é uma demanda que é como se fosse uma necessidade social para te atender. O psicólogo vai trabalhar com nicho. Então, por exemplo, eu não trabalho com determinado público, porque eu não estudei sobre aquele. Então, alguns profissionais também não trabalham com o tema suicídio ou tema depressão e acabam encaminhando para outros. Então, aquele outro, para quem vai receber o paciente, é o profissional qualificado. E vocês podem entrar em contato pelas redes sociais, existem tantos psicólogos, vocês podem entrar em contato no momento de desespero para pedir uma escuta, e aí ele vai agir da melhor forma, ou acordar para fazer um acompanhamento psicológico, ou direcionar para a instituição certa, até porque quando são casos
de emergências e desastres, é um caso muito grave, em que a pessoa precisa ser contida, ela vai precisar ser atendida presencialmente, então para isso não poderá ser feito atendimento online. Então, essa é a recomendação que nós damos. Na hora do desespero, pensa no que você quer fazer. Você quer ligar para o CVV, você quer receber uma escuta, liga. Nós podemos depois colocar o número para vocês registrado que fica melhor. E podemos também colocar o número de outras instituições na prévia da live, depois ficar gravada, para que quem conhecer alguma pessoa que esteja vivendo por um momento como esse, ou quem estiver assistindo, que possa procurar da melhor forma possível uma ajuda para esse grito de socorro. Você falou da arte, né? O que foi, Ângelo? Ângelo falou Oi? alguma coisa. Eu Ok, falei o Ângelo quê? falou aqui. Ah, Ângelo falou afinal. afinal o quê? Falando das músicas, né? Vamos começar Ah, agora. Porque estamos dando introdução sobre suicídio, o que é sintoma e fantasia, por que algumas pessoas acabam se direcionando, e quando eu digo algumas pessoas, todos nós, com qualquer um de nós isso pode acontecer de algum momento, escolher depressão e suicídio ao invés do sintoma e a fantasia. Mas eu não estou dizendo escolha conscientemente, não. Estou dizendo que é falho. E aí, o Rodrigo falou sobre a arte. Então, eu trouxe aqui um texto introdutório do livro Arte e Psicanálise, que fala que a nossa maior necessidade e mais difícil realização será encontrar um significado em nossas vidas. E é bem sabido que muitos perderam o desejo de viver e pararam de tentar, porque tal significado um dia lhes escapou. E aí a gente fala sobre depressão. Não é todo mundo que tem depressão que vai cometer auto-suicida. As pessoas podem ter depressão e não cometer o ato, bem como as pessoas podem cometer o auto-suicida sem ter depressão. Mas uma coisa que faz parte do nosso processo de vida desde quando nascemos é o luto. E o luto não trabalhado vai trazer uma viscosidade da libido. E a pessoa vai sempre estar com um investimento pelaquela pessoa que perdeu, por aquele trabalho, por aquela casa, por aquela profissão, por aquele amigo, por aquele pensamento. Luto pelaquela pessoa que ela não é mais. E ela vai continuar investindo nisso, só que isso não existe mais. Só existe dentro dela, não existe mais fora. Existe no pensamento, na memória e cada vez mais persistente. Então, num processo de análise de acompanhamento psicológico, a pessoa vai começar a desinvestir em tudo isso que eu falei que são causas para luto, para ter uma viscosidade de libido, né? Para conseguir deslocar essa libido. Viscosidade, no caso, visco, né? Estaria preso. Então, no processo de análise, ela vai ter um deslocamento, ela vai conseguir colocar aquela libido em outras coisas, no outro trabalho, no outro relacionamento, no outro estudo, no outro ideal, na outra pessoa que ela quer ser, numa outra amizade, enfim. E muitas pessoas têm um autoconhecimento tão profundo que elas conseguem sozinhas. Elas têm um desejo ali tão bem desenvolvido e desperto que no momento em que existe uma ruptura conjugal, por exemplo, elas conseguem deslocar isso muito bem para o estudo, para o trabalho e conseguem viver bem a sua vida sem sentir essa tristeza tão profunda. Oi, Ana, agora, esse deslocamento da libido, por exemplo, para uma coisa só referente ao luto e tal, isso seria um sintoma? o deslocamento da libido. Por exemplo, a pessoa ficaria com um sintoma naquilo, para aquilo só ela importa, seria mais ou menos assim? Nós precisamos produzir sintomas o tempo inteiro. Não é o sintoma da Sim. medicina. É diferente do sintoma da medicina. O conjunto de sintomas da medicina vai trazer que é uma doença. A psicanálise vem trazer a pessoa justamente para fora disso, fora da ciência. Ela não é uma doença, ela não é um transtorno bipolar, ela não é uma depressão, ela é uma pessoa que tem uma história, me conte qual é essa história. E a partir daí, os sintomas podem ser desenvolvidos dentro do próximo processo dela, porque o sintoma estabiliza o sujeito. Então, no começo do estudo da psicanálise, Freud trazia que precisamos tratar o sintoma porque isso traz alívio. Mas o Lacan vai trazer que, além de tratar o sintoma, precisamos entender que sintoma é esse e por que ele existe. E
talvez ele sempre precise existir, até porque o sintoma não vai ser, não. Então, a pessoa pode ter um sintoma de ter um trabalho desgastante, o sintoma vai ser aquela repetição. Então, todos os dias ela trabalha de domingo a domingo, exaustivamente, porque para ela é mais fácil trabalhar do que falar de uma outra coisa, ou seja, aquela mente está ali ocupada o tempo todo, sem precisar expressar muito maior que ela não dá conta, ou que talvez não existam nem palavras ainda. Mas esse sintoma com o trabalho também pode ser prazeroso, ela pode amar demais o que faz e trabalhar muito e não se sente tão exausta com isso. Ou seja, como já disse Freud, o sintoma vai ser a compressa fria nutrida que age. E junto com Então, o em sintoma vai determinados ter casos, só antes de responder a pergunta aqui do JP, então o sintoma em alguns momentos pode ser considerado bom, no caso de a pessoa trabalhando exaustivamente, porque assim, todo excesso é ruim, mas ainda assim seria uma coisa a ser tratada na análise, correto? isso. Para poder O saber o sintoma, porquê. o sintoma é Pode continuar. essencial. Não é exatamente bom ou ruim, ele é essencial, ele é necessário para a nossa vida. E aí você estava Tá, falando sobre. Sim, fale. só respondendo aqui a pergunta do JP, e aí a gente vai para a música. Ele Hum, falou assim, rapidinho que eu vou subir aqui, ao longo da evolução humana, em todas as épocas e formações sociais, há relato de práticas suicidas. Podemos dizer que tal ato está relacionado a uma característica natural humana da autodestruição? Assim, o suicídio está muito ligado à pulsão de morte. Tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de morte seria o flerte com a morte. E para Lacan, o suicídio é o único ato que pode ser realizado em sua completude. No entanto, existem controvérsias, eu particularmente não concordo com isso, porque eu não acho que seja um ato que é realizado em sua completude. A questão é, sim, pelo menos minha visão, acho que seja uma questão humana, agora, não referente à autodestruição, mas eu acho que a expressão de si. Tanto que a arte entra e explica essas coisas muito bem, porque a pessoa consegue expressar suas manifestações, que é uma palavra muito ruim para usar, mas suas manifestações suicidas através da arte. Tem gente que sublima, sabe aquelas artes grotescas que você olha e é por angústia? Então, provavelmente é o deslocamento. A sublimação também tem muito isso em filmes. Filmes que têm uma temática bastante sombria, bastante triste. Às vezes o diretor ou o roteirista precisa daquilo para poder se expressar. Então, acho que é só uma expressão. uhum. O suicídio é inerente a todo ser humano. Qualquer um de nós, um dia, pode ter pensamentos relacionados à morte, ou são pensamentos que invadem a mente no momento de desespero. É, e aí existem algumas características na maioria das pessoas sobre esse risco, que é uma ambivalência, que é o desejo de morrer e de viver. Então, fica uma luta interna, um diálogo interno o tempo inteiro. A impulsividade, motivadas por eventos negativos, que pode acontecer no quadro de mania. A ciência vai trazer como um transtorno bipolar, mas a psicanálise vai trazer de que todos nós temos momentos de mania e de melancolia. Então, voltando e tentando deixar na medicina essa parte do transtorno, que não é errada, mas não é a nossa forma de estudo, mas voltando de que eu posso ter um momento de mania muito intenso e cometer o ato. Nunca pensei, nunca tive ideação, mas o pensamento que eu posso trazer para vocês relacionado à morte, eu sempre trago, foi o único momento que, Júnior perguntou aqui a falta de Deus, foi o único momento que eu não me lembrei nem de religião, não me lembrei de Deus, eu não me lembrei de nada. Porque eu fui pega de surpresa numa rua, que um carro parou para me assaltar. E a única coisa que eu pensei foi de ele me colocar dentro do carro. E quando eu pensei isso, eu pensei, eu prefiro morrer aqui. Eu não quero entrar dentro desse carro, o que ele vai fazer comigo? Então, eu tive esse pensamento relacionado à morte. Isso faz parte de todos os seres humanos. E quando o Júnior fala falta de Deus, é bem importante, Júnior, você trazer isso, porque muitas pessoas, quando escutam e que não conhecem profundamente o tema, trazem isso. E essas pessoas ouvem isso de todo mundo, até delas mesmas, elas pensam isso também. E muitas vezes a forma que ela encontra a fé é outra. Às vezes ela não acredita, e Deus precisa ser respeitado. É a constituição dela de respeito.
Então, a gente não pode dizer você precisa da igreja, a gente não pode cortar de a pessoa falar e ela vai ficar cada vez mais calada. Já é difícil para ela falar sobre aquele tema. Aí vem alguém e fala é falta de Deus, é falta de ir para a igreja. Não faça isso não, você tem a vida toda pela frente. Você tem filhos, você é bonito, você tem um trabalho. Não faz, olhe a minha vida mesmo. Aí começa a comparação, aí a pessoa começa a falar sobre si mesmo ao invés de escutar o outro. Então, eu posso dizer que suicídio é a falta da fantasia, projeteu. O suicídio vai ser quando a fantasia e os sintomas falham. E Progerateu sabia a importância da fantasia e da fé. E ele dizia que Deus era uma fantasia. Não significa que eu concorde com ele, que o Rodrigo concorde com ele. Mas na psicanálise nós trazemos dessa forma. Então, quando a pessoa chegou ao consultório para falar sobre Deus, sobre religião, e são várias religiões, se ela quiser falar sobre o trabalho, sobre a família, ela vai falar de coisas que são importantes para ela. E aí isso vai ser desenvolvido, essa linguagem, né, o simbólico, e ela É, vai contar o que ela cometeu. vamos para a interpretação da música, porque a gente já está enrolando muito, por mais que seja maravilhoso falar do tema, não sei se vai dar muito tempo. Só continuando, é porque a fé dá um sentimento oceânico. Freud falou alguma coisa relacionada a isso. Então, eu acho interessante você ter uma coisa para acreditar e você acreditar é importante. Só que acho que querer justificar um ato seu, da sua própria subjetividade, por ausência de uma coisa que você é estipulado a acreditar é um pouco triste. E sobre o suicídio, para a filosofia, creio eu que para Durkheim, pode ser também a resposta para a culpa que a pessoa carrega, é considerado suicídio egoísta. Também tem o altruísta e o anômano, algo do tipo. Pode Uhum. começar a interpretação da música. Vai ser a música das 6, alguma coisa assim. Eu gosto de chamar ela da música do 16, maioral. 16. 16. Eu Bom, prefiro. O nome da música podia ser Música do Maioral. Porque ele era o maioral. Continue. sim. João trouxe uma coisa aqui que eu vou pegar um gancho. Ele falou sobre outras religiões que utilizam Deus, dizendo que as pessoas podem se explodir, né? Quando ele falou, apesar de que muitos. é, Cadê? Apesar de que muitos também se expõem em países árabes justamente por causa de Deus, tá subindo. Sendo orientado a isso. Exatamente, já houveram muitos mortos também em nome de Jesus, né? No passado. Essa música, eu quero pegar o gancho com o que você trouxe, porque essa música, se ela for mal interpretada, e o jovem que estiver escutando não tiver um suporte de um adulto, e uma criança também, né? Porque o adulto acaba pensando que a criança vai ter um desenvolvimento mental como ele, e algumas palavras precisam ser sopradas para ele. Nessa música, palavras sopradas, ou seja, aquele significante está sendo dado. É uma música que quando você era pequeno escutava e gostava muito, porque a instrumental é muito boa. Talvez você nem prestasse atenção na letra, mas eu te explicava sobre a letra. A intenção de Renato Russo aqui, claro que foi boa, foi de alertar os jovens da escola, a família. Essa música traz também a porção de morte que vocês falaram há pouco tempo atrás. A porção de vida vai ser a preservação da espécie. Hoje nós estamos com a pulsão de vida porque estamos aqui num domingo debatendo um tema importante. A pulsão de morte não é só a morte propriamente dita, então a pulsão de morte seria eu deitar na cama e não querer fazer nada naquele momento que eu estava triste. Então é uma discussão bem ampla sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E aí eu vou ler a letra para a gente pensar um pouco sobre o significado para cada um. Quem quiser comentar também o que acha. João Alberto era o maioral. O nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha uma pala metálico azul, era o rei dos pegas na asa sul, em todo lugar. Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ver. Sabia tudo da James, do Led Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones. Mas de uns tempos pra cá, meio sem querer, alguma coisa aconteceu. Johnny estava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu. É, Eu queria falar aqui que, bem no início da música, a gente percebe uma pulsão de vida bem forte, né? Porque ele é sociável, ele tá sempre feliz, tá sempre rodeado. É a ambivalência, porque mais pra frente nós vamos entender o porquê dessa ambivalência, mas
meio que um spoiler da música, mas para poder falar que às vezes a pessoa que quer, pensa em se matar, nem sempre é uma pessoa que está triste, uma pessoa que está isolada. Muitas vezes essa pessoa pode estar inserida em um meio social, essa pessoa pode ser o maioral, o menino que toca violão e atrai todo mundo. Então é sempre bom ter um cuidado dobrado com todas as pessoas. João Paulo tá pedindo para colocar a música para tocar. Não dá tempo, não, João. A gente vai colocar uma A, no final para a encerrar. gente, a gente vai colocar no final, porque é pra gente ir analisando as partes. Aí no final a gente coloca. Sim. E aí, na música, ele traz que de uns tempos para cá, meio sem querer, alguma coisa aconteceu. Ninguém percebeu, né? O isolamento dele, estava triste, ele sofreu uma decepção amorosa, lembrando que o suicídio não é por causa de um motivo só, vai ser a junção de traumas. Por isso que a fantasia é fundamental. E quando eu falo fantasia, é o nosso imaginário, a nossa construção de mundo, de corpo, é o nosso contato com a fase do espelho. Eu falei na live Dependência Emocional, quem quiser se aprofundar mais. Então, a fantasia não é só o conto de fadas, a música, o que nós pensamos em fazer. A fantasia é a nossa visão de mundo. E aí ela falha, né? Aqui ele começou a ficar isolado, as pessoas não perceberam, então eu vou trazer aqui já para o slide, para uma parte importante aqui para trazer para vocês, que a maioria das pessoas com ideias de morte comunica seus pensamentos e intenções suicidas. E as frases de alerta sempre preferir estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor em peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Cuidado também ao escutar isso e acabar trazendo a ideia do suicídio para a pessoa. Então, quando a pessoa falar, preferia, eu não posso fazer nada. Então, tentar escutar mais, não fale mais. Como assim não pode fazer nada? Uma vez eu estava no grupo do Facebook e uma pessoa colocou lá, quero acabar com tudo. E todos os comentários das pessoas eram relacionados a suicídio. Não se mate não, você é linda. Por que você está dizendo isso? Você tem uma vida inteira, você tem um presente que foi sua vida que Deus te deu. E vários comentários falando sobre isso. Aí eu perguntei para ela, acabar com tudo o quê? Aí veio alguém embaixo e disse acabar com a vida. Eu disse em que momento ela falou que queria acabar com a vida. Precisamos escutar mais. E aí tem essas frases de alerta juntando com depressão, desesperança, desamparo e desespero, que são os dois Ds, para ficarmos em alerta se estamos vivendo essa situação no momento ou se conhecemos alguém, percebemos que isso está acontecendo. Vamos responder essas duas perguntas logo aqui para poder não acumular. Sobre a Hum, primeira pergunta do JP, eu acho que sim, ele estava falando dele, é o que eu tinha falado. O suicídio é uma espécie de expressão e a arte ajuda a expressar muito bem. Então ele estava expressando os pensamentos através de uma terceira pessoa na música, e isso ajudou ele, talvez, a continuar vivo, pelo menos por aquele tempo, a não cometer o ato, porque a arte ajuda bastante. E sobre a pergunta da Maristela, a pulsão de morte seria o fechamento de um ciclo? Não. Todos nós temos a a pulsão de opção de vida. é a vontade de entrar em contato com o inanimado, com aquele início, né? O início de tudo. Sim, vá para. É que todos nós temos pulsão de morte, pulsão de vida. Não tem um momento que a gente só tem pulsão de vida, ou só de morte, ou só pessoas com características depreciativas e tal, enfim. Tem a pulsão de morte. Tá inerente, tá na gente e vai ser expressado em todos os momentos. Não, não é um ciclo que se fecha. Ela tá lá e para ser ouvida. Uhum. E aí, continuando. Johnny estava com um sorriso estranho quando marcou um super pega no fim de semana. Não vai ter no norte, nem na as máquinas prontas, o ronco do motor, a cidade inteira se movimentou. Ponto para isso aqui. O que no senso comum se fala chamar atenção é bem diferente do que nós da área de saúde mental falamos sobre chamar atenção. Por que quando uma pessoa quer chamar a atenção da outra, vou repetir do meu grupo de estudo de ontem que essa frase foi dita pela professora Sueli. Por que as pessoas deixam de dar atenção? Se ela está chamando a atenção, dê atenção para ela.
Então, olha a necessidade dele de ser visto, de ser olhado. O que você acha? Eu acho que se a pessoa que faz uma coisa no senso comum para tô chamando a atenção, a pessoa precisa de atenção. Ninguém faz uma coisa que não precisa. Eu acho que é uma espécie de grito de socorro, é a forma da pessoa se expressar. Às vezes a pessoa está muito mal, não consegue nem entender o que ela mesma está sentindo. Então, acho que todos esses atos ajudam bastante. E só para poder falar um ponto sobre o que você falou na música, ele era muito conhecido por andar em um lugar específico. Ele era ótimo nessa estrada, mas ele escolheu uma estrada que ele não é bom, que ele não tem conhecimento, uma estrada que seria um desafio para ele de forma consciente, mas de forma inconsciente seria como a própria pulsão de morte, né? A própria, o desejo da adrenalina por um ato que pode levar à morte, porque ele não conhece o lugar e vai em alta velocidade. Uhum. Júnior perguntou sobre pulsão de morte, daqui a pouco o Rodrigo vai falar mais no final da música, mas eu vou trazer isso ainda dessa demanda de amor, que é o act out. Na psicanálise nós vamos trazer que no suicídio pode acontecer a passagem ao ato, o act out, mas isso não é só na demanda suicida, é também em várias situações. Então, às vezes acontece alguma situação na clínica do psicólogo com a pessoa que está fazendo acompanhamento, alguma intervenção feita ou algo que a própria pessoa disse que não suportou, e ela vai cometer a passagem no ato, ou seja, ela vai interromper o processo e não vai mais voltar. O act-out seria algo para chamar atenção. No suicídio, o act-out vai ser aquela medicação que foi tomada que ficou alguma comprovação de que isso aconteceu, e a pessoa não faz conscientemente de pensar, eu vou tomar um remédio, eu vou deixar isso aqui porque a pessoa vai ver e vai me salvar. Não é assim, consciente. Mas ela acaba deixando um rastro, um vestígio, porque ela acaba, é como se fosse um jogo teatral. O que acontece com todos nós, tudo que eu estou trazendo é para o ser humano. Então, nesse jogo teatral, ela vai ser a autora, a atriz, e ela vai montar o palco, a situação e a cena, porque é uma demanda de amor. E é que nós chamamos de act out. Que é o que me parece que aconteceu aqui, né? Nessa música, nessa história. Sim. Pelo fato de ele ser muito bom em um lugar e preferir para o lugar que ele não é bom, só a mudança de comportamento. Uhum. Pode continuar E lendo. aí, ele falava dele em muitas músicas, né? Aqui são histórias que ele produzia, pensando sobre ele mesmo, e que quantos e quantos dias ele viveu, sendo salvo da própria vontade de cometer o ato contra si mesmo, né? Porque essa fantasia ajudava na produção de. Então, a poesia, a música. Eu tive uma paciente que estava entrando na adolescência que ela foi para o consultório porque ela estava muito triste, o desejo dela adormecido, entrando num processo depressivo, porque os pais não aceitavam que ela escrevesse sobre coisas negativas, não aceitavam desenhos negativos e ela não poderia expressar aquela linguagem e desenvolver aquela fantasia. É, Eu acho que não. Aí que tá a contraproposta, porque ele era bom em uma estrada, ele foi para outra, creio eu, sobre a música. Ele era muito bom em hum, um, ele foi para outra. Ele não na foi. verdade, a música deixa bem claro que não se sabe se foi intencional ou se foi um acidente. Não acreditavam que foi um acidente porque ele conhecia muito bem e ele acabou indo para outra, né? Parece. Vamos ver a letra para ver aqui. A cidade inteira se movimentou. E Johnny disse: Eu vou para a curva do diabo, em Sobradinho. E vocês? E os motores saíram ligados a mil para a estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu para ouvir foi aquela explosão. Os pedaços do Opala azul de Júnior pelo. No dia seguinte, falou o diretor. O aluno João Alberto não está mais entre nós. Ele só tinha 16, que isso é de aviso para vocês. Então, olha o que o Natura está trazendo. Acorda, pai e mãe. Acorda, escola. Olha o que está acontecendo. Escutem mais. Desenvolvam mais essa arte. E aí, o que você acha? É, sobre aí, o que eu tava falando, ele foi para uma estrada que é Hum, perigosa, é considerada a estrada do diabo. Então, aí já fala sobre o que eu tava falando antes, sobre ele preferir um caminho que está relacionado com a pulsão de morte.
Eu acho que toda música, ou toda arte, toda expressão, no fundo tem um pouco de si, e também tem um pouco de você querer expressar, querer ajudar alguém de alguma forma. É, essa música foi. Ela tem uma espécie de tom de conscientização, como fala, Hum, relacionado ao acorda mãe, ao acorda pai. E eu acho que ele já foi querendo morrer. É isso, só que tá aí que tá. Foi de forma inconsciente, entendeu? Que a gente vem falando, porque ele simplesmente estava querendo se desafiar, sendo levada a essa pulsão de morte. Mas é uma espécie de suicídio anômalo, que é o suicídio que você fica preso em questões de si. E não tinha nenhum motivo que tinha acontecido pro... Ah, tinha. Aí que tá. tinha Porque muito. é porque é isso, porque o suicídio Não vai ser é por um motivo isso, isso, porque o suicídio dele está relacionado com a mesma questão das pessoas que usam drogas, a mesma questão das pessoas que não podem comer X alimento e comem, que é um suicídio inconsciente. A pessoa não tem propriamente a vontade, ele não simplesmente pegou o carro e jogou, mas através de um meio ele realizou o ato. Ele poderia estar num estado de mania também, né? E Então, aí, tem três. ele controlar o impulso. O coração partido era o motivo, o suicídio egoísta. Quando faz por questões em si. E sobre o que estava falando da religião naquela hora, é o suicídio altruísta, quando é por um bem maior, no caso, um Deus ou uma religião. Uhum. E na sua visão, o que o Johnny precisava? Freud trazer, sabe o quê? Que toda a morte é o suicídio inconsciente. Nós não sabemos se quando a pessoa sofre um acidente de trânsito, é atropelada, se é sempre um acidente mesmo, né? Nós não sabemos. Uma vez o Aurélio Souza, do Espaço Essa Formação, falou que o paciente dele disse assim: eu posso estar aqui e de repente sair ser atropelado. E aí isso aconteceu. Foi um act-out. É, Mas você acha que ele se atirou e foi de propósito? Nem sempre. eu acho que foi de forma inconsciente. Ele tinha os motivos dele, ele estava arrasado, e eu acho que ele procurou na corrida um meio para poder se prevalecer sobre si, se autoafirmar, fazendo um desafio super corajoso, que é indo para a Estrada do Diabo, e isso acabou, essa adrenalina acabou levando ele à morte. Tipo, obviamente foi de forma inconsciente, mas eu acho que foi suicídio sim. Uhum. E Ele aí não na saída foi. Pode falar. foi bonito, todo mundo cantando baixinho. E aí, o que que ele traz aí no final dessa música? O que que esperaram acontecer isso tudo para todo mundo cantar baixinho, fazer homenagem, sensibilizar com a história? Por que as pessoas não conseguiram prevenir antes, conversar, escutar? Hoje com o coronavírus é mais difícil, mas nós não sabemos o efeito que tem um sorriso para alguém, um olhar. Então nós não sabemos aquela pessoa que está na fila do mercado, que passa por você pela rua, se você olhar para ela, olhar nos olhos dela, pode mudar muita coisa. Nós não sabemos daquela história, não sabemos o que é a falta de olhar para aquela pessoa, nós não sabemos o que é a falta de um sorriso, o que é tocar no ombro e dizer um bom dia, do que simplesmente escutar também, né? E hoje, com o coronavírus, a impossibilidade do contato humano, do abraço, da proximidade, do contato físico, mas ainda temos a escuta e o olhar. Temos a tecnologia também a nosso favor. Não vai dar tempo de ler a outra música, né? Que a gente separou, que é Paz e Filhos. Pode ficar para outra live, porque a gente vai finalizar com uma para ser Beleza. escutada. E aí é importante também trazer algumas coisas aqui que eu separei. Que para nós ajudarmos uma pessoa sobre o risco de suicídio, o contato inicial vai ser sempre importante. Vai ser bom uma abordagem que seja calma e aberta. Então, se você não está pronto para escutar sobre aquilo, encaminhe para uma pessoa que pode escutar, porque elas vão falar coisas difíceis.
Então, quando a pessoa chega no consultório e fala que quer morrer, eu preciso quebrar esse tabu de falar sobre a morte, porque a morte faz parte da vida, assim como o nascimento. Então, se ela disse para mim que ela quer se atirar de um prédio, eu tenho que entender porque a escolha dela foi essa. Porque quando ela conta como ela imagina em fazer isso, esse imaginário dela não vai falhar. É possível que não falhe, não é uma certeza, mas é possível que não falhe. Para que ela cometa o ato. Então, ela vai desenvolver a infância dela, vai se imaginar fazendo isso. Então, uma pessoa já escreveu carta, uma carta dizendo que uma carta de despedida. Então, essa carta ajudou que ela pensasse mais e que adiasse esse ato, porque às vezes a pessoa precisa estar num processo contínuo de falar sobre isso. Não é simples assim. Algumas pessoas melhoram rápido, outras não. Já aconteceu também de uma pessoa falar para mim que ia tomar uma medicação, uma caixa de medicação. Eu perguntei por que a escolha da caixa de medicação. A psicanálise vai trabalhar com o respeito pelo outro, assim como a filosofia. Então, a psicanálise traz que aquela dor para outra pessoa é tão insuportável que talvez para ela isso seja melhor no construto dela, na forma que ela concebe o mundo, que pode ter um outro ponto de vista. Por isso que ela vai precisar do acompanhamento psicológico. Mas eu, como seguidora da psicanálise, a minha ética é psicológica, porque eu sou psicóloga. E muitos psicanalistas que não são psicólogos têm a mesma ética, de quebrar o sigilo. Às vezes é necessário quebrar o sigilo, está no código de ética do psicólogo. E eu já quebrei o sigilo com essa pessoa, que disse que ia tomar medicação controlada. Uma caixa de medicação, porque ia até a casa de uma pessoa da família que iria fazer isso. Assim que ela saiu, eu liguei para a mãe. Era uma menor de idade. E aí eu falei que ela precisava estar também nesse ambiente quando essa pessoa chegasse para impedir que isso acontecesse. E em seguida liguei para a paciente e falei: eu precisei quebrar o sigilo agora, eu precisei, você sai daqui muito rápido do consultório, eu tenho que conversar com você. Eu precisei falar para sua mãe o que estava acontecendo. Era uma demanda de amor, era exatamente isso que ela precisava, do acolhimento da mãe. Em outro momento, ela falou de novo sobre as medicações, e de novo eu perguntei por que medicações. E ela falou, porque eu não quero me atirar de um prédio. Por que você não quer se atirar de um prédio? Porque eu vou ficar no caixão, com o rosto todo desfigurado, meu corpo todo estraçalhado. Eu não quero isso não. E aí, para mim, deu risada, se emocionou e falou, eu gosto de mim. Eu não quero me ver estraçalhado com o rosto todo destruído. Eu gosto de meu corpo, eu gosto de mim. E ali ela encontrou uma nova possibilidade de um sintoma e começou a falar do próprio corpo, do que ela gosta, do que não gosta, do que precisava melhorar. Entrou também no viés da sexualidade e ela conseguiu sair desse buraco existencial, dessa hemorragia interna, como dizia Lacan. Então, a abordagem com a é essencial de ouvir com cordialidade, tratar com respeito e empatia com as emoções do outro, porque por mais que para você pareça pequena, a emoção do outro pode estar gigantesca. E sempre ter cuidado com o sigilo, porque se uma pessoa confia em você para falar de uma coisa tão dolorosa, guarde para você. Então, em alguns momentos, em algumas situações, é necessário romper o sigilo, mas só vai romper o sigilo se for realmente ultra necessário, Sim, correto? a quebra do sigilo só vai acontecer se for em último caso, porque se nós ouvirmos aquela demanda e dissermos que vamos quebrar o sigilo, ela não vai compreender mais nada e nada vai ser trabalhado por essencial na vida dela. Então, antes da E quebra de sigilo, é conversado com a pessoa que o sigilo será quebrado. Isso em qualquer situação, logo, mal para ela ou para o outro. logo, então, os psicólogos, além de possuírem o código de ética, que tem todas as normas certinhas de que você não pode, só pode tirar o que está no consultório, o que está na clínica, se for em caso realmente extremo, porque o paciente tem o direito ao sigilo, então todos os psicólogos mantêm o sigilo. É importante deixar isso claro, porque tem pessoas que não têm receio de procurar por conta do julgamento, por achar que não vai ter sigilo ou coisas do tipo. Então é estabelecido no próprio código de ética, no código do profissional, o sigilo. E só vai ser rompido, como você falou, em casos extremamente graves que pode levar à morte. Uhum. Então, quer falar mais alguma coisa? Eu já Não, coloco a música.
Antes de Pode, colocar a pode música, eu vou colocar. saber aqui que a fantasia é um instrumento para lidar com a linguagem. Ao falhar, o sintoma em fantasia é que a pessoa vai ficar desprotegida, sem saber lidar com seus sentimentos na iminência de um ato. E a fantasia vai estar sempre em conjunto com o sintoma, como eu trouxe anteriormente. Então, eu vou colocar a música, e aí eu quero pedir para vocês, quem quiser, que não quiser escrever, que pense, que escreva para si mesmo, um caderno, um celular. Ou se quiser escrever aqui também, só por hoje, enfim, que eu vou colocar a música só por hoje. Agora eu vou colocar para tocar, porque o celular não está aparecendo. Aqui é aquela opção de mudar o lado da câmera. Então, vou colocar para nós escutarmos. E se vocês quiserem, se você quiser também, Rodrigo, só por hoje, fazer qualquer tipo de comentário e todas as pessoas que estiverem aqui presentes, viver Pode um dia deixar. de cada vez. Deixa eu. Sim. Abaixa um pouquinho, deixa no 60, 70. Poxa, tá bom. Tô. E pessoal, quem quiser Vocês, comentar isso, coloca isso. peraí. Tá todo mundo escutando certinho? Porque eu tô escutando mais do quarto do que daqui, mas eu não sei se é a minha internet. Ah, lembra dos alcoólicos anônimos. Só por hoje o que, João? Fale aí. Aí, ó, a Psimaroca não tá conseguindo escutar. Eu acho, é isso, eu tô escutando mais do quarto do que aqui. Tá bom, não? Não, tenta. Quer que eu vá ajudar? Tenta aumentar um pouquinho, eu não sei. Ah, tá baixo. Vocês não estão ouvindo bem, né? Não deu pra escutar muito, eu consigo escutar mais do quarto do que daqui. Deixa eu colocar a música então aqui, só por hoje. Mas quando vocês quiserem comentar qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, para comentar. É isso mesmo. Eu tenho que saber manejar melhor esse aplicativo aqui, porque eu sei que posso apresentar no próprio celular, mas eu não faço ideia. É tipo colocar. Ela vem e vai embora. Ah, igual a tristeza, né? Ah, eu acho que tem como colocar, tipo, É, o. é para vocês que saiu da adolescência, que estão na adolescência, para saber manejar esse negócio aqui esquisito. Porque eu sei que tem como colocar no próprio celular, depois a gente aprende. Então eu vou Qual ler a letra. título da música? Só por Qual hoje, título? de Legião Urbana, tá no CD Perfeição. Só por hoje, eu não quero mais chorar. Só por hoje, eu espero conseguir aceitar o que passou e o que virá. Só por hoje, eu vou me lembrar que eu sou feliz. Hoje eu já sei que sou tudo o que eu preciso ser. Não preciso me desculpar e nem te convencer. O mundo é radical. Não sei onde estou indo. Só sei que não estou perdido. Aprendi a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou me machucar. Natural automutilado. Só por hoje eu não quero me esquecer que algumas poucas 24 horas quase joguei minha vida inteira fora. Não, não, não. Viver uma dádiva fatal. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui, mas vamos com calma. Só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje eu não vou me destruir. Posso até ficar triste se eu quiser, mas só por hoje. Ao menos isso eu aprendi. Então, quantas pessoas acabam ampliando cada vez mais as suas atividades diárias para não pensar, Luísa Russo, para não pensar, Bizarro. para não pensar na tristeza, nós precisamos também pensar na tristeza. E essa falta da falta que vai causar depressão. E Renato Russo traz isso também na música, se nós formos interpretá-la.
Precisamos viver um dia de cada vez. Agora fugiu o que eu ia falar sobre. Fala aí, Rodrigo. A, a Fugiu. música, não, eu tô com uma dor nas costas. A música fala sobre o que eu tava falando antes, né? Sobre a sublimação. Aí, ó, ele conseguiu arrumar na música um jeito de expressar toda a sua dor. O que ele não consegue falar, ele fala na música. E quando ele não consegue falar por ele fala por outra pessoa. Por exemplo, pelo Johnny. Até por outras músicas como Eduardo e Mônica, que eu não acho que tenha sido realmente inspirada em outras pessoas. Acho que tenha sido uma história dele. Toda a história que nós contamos é uma história nossa. Uma história apenas a nossa interpretação. Então, Renato Russo acabou vivendo uma vida desregrada, em que ele pegou o vírus da AIDS por falta de prevenção. Tem uma parte na Acústico MTV que ele fala com muita dor. Usem camisinha, tá, gente? É importante. Ninguém sabia que ele tinha AIDS ainda, quando ele foi trocar de uma música para outra, né? E assim como o Cazuza também teve uma vida desregrada. Então, de certa forma, foi um suicídio inconsciente de não suportar, não se sentir nesse mundo, fazer parte do mundo, né? Só que no processo de acompanhamento psicológico, a pessoa se dá conta com o tempo que ela não queria matar ela, no sentido literal. Aquilo era uma É metáfora. matador. E Suicídio é ela matador. poderia matar a dor, ela poderia matar a pessoa que ela estava sendo para ela mesma, matar a pessoa que ela estava sendo para os outros, matar a sensação de falta de pertencimento. Então, ela poderia estar querendo matar muitas coisas metaforicamente. No processo de análise é que ela descobre isso. Matar uma mente, matar um trauma, matar um passado. Porque nós temos um corpo construído e cada pessoa teve seu corpo tocado. E eu estou falando tocado tanto no sentido literal como metafórico. Então, todos os julgamentos vividos durante toda uma vida, todo o bullying sofrido na escola, todo esse acúmulo de dores que é exposto e expressado no processo de análise e ressignificado. E a arte vai trazer a sublimação, até porque dentro do processo de análise nós trazemos também a arte. E a pintura, por exemplo, em que as pessoas às vezes fazem uma prática artística e que dizem, nossa, eu tenho cores na minha vida, não é tudo em preto e branco, olha que eu coloquei cor. Então ela traz poesia. A música é fundamental porque quando a pessoa não consegue falar, que ela traz músicas, tanto nas relações sociais como dentro de um processo terapêutico, ela vai trazer a música e nós vamos ver do que a música fala, como um super combo, né? Nós podemos fazer uma live sobre isso também, sobre as músicas de super combo, que também traduzem bastante o que você Amianto. tem. Teve uma vez que eu fiz uma oficina de argila que as pessoas não conseguiam falar. Elas praticaram, fizeram, e na hora de trazer a fala, elas olhavam só umas para as outras e não conseguiam falar nada. Isso precisa ser respeitado, porque a fala não é só verbal, não. E aí elas já tinham falado nas práticas que fizeram, né? Na presentificação ali daquele material, os símbolos que trouxeram. Então eu comecei a colocar músicas para elas interpretarem. E elas começaram a pedir para trocar música, coloca música tal, coloca música tal. Eu fui trocando, trocando, colocando as músicas que elas pediam e elas falaram delas mesmas falando da música. Eu dizia, como é que essa música toca você? O que, que você sente? Uma sentia raiva, a outra sentia bem-estar. E aí elas começaram a interpretar tudo sobre elas sem precisar falar exatamente delas. Fui no grupo A de apoio. A interpretação é muito subjetiva, mesmo que de uma coisa óbvia, é muito pessoal. Por exemplo, o JP disse que para ele o cara se matou de forma intencional. Para mim, não se matou de forma intencional. Então, a música, além de ajudar você a dar um novo significado, ajuda você a interpretar o seu próprio significado. E é importante se perceber em si. Eu acho, como eu já falei várias vezes aqui, o brilhante da música é que expressa o que você não consegue expressar. E não só a música, a arte em si. E ele falou que tem a canção de Pitty, tem também de Super Combo, a música Amianto. Então, a arte sempre tem esse poder de expressar. E isso é o mais maravilhoso. Por isso essa série Arte e Psicanálise, inclusive, que é 28 segundos perfeita. restantes, nosso tempo regressivo agora, acabando nossa live, que pena.
Podemos fazer a parte 2 se vocês quiserem, até com outras músicas. Beijo para vocês. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Beijo, Digo. Beijos. Até daqui a pouco com o nosso abraço. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.